Olá, feministas literários! Nessa semana em que a nossa Constituição completa 32 anos, fazendo aniversário, portanto, nós iremos ter uma entrevista com a professora Melina Fachin para que a gente converse sobre o constitucionalismo feminista. Bom, gente, há 32 anos atrás, a nossa Constituição estava sendo promulgada, abrindo as portas da esperança democrática no nosso país, nos reposicionando em um cenário pós-ditatorial. Nesses 32 anos de vigência da nossa Constituição, ela enfrentou diversos problemas. Momentos turbulentos de rupturas institucionais, passou por diversas reformas, por novas formas de ser interpretada para se adequar aos novos tempos, trazendo importantes decisões também, havendo decisões importantes sobre a aplicação da nossa Constituição e trazendo respostas importantes também para a proteção dos grupos vulneráveis. E a nossa Constituição permanece sendo chave, o ponto-chave, para que a gente consiga construir uma sociedade verdadeiramente justa, igualitária e solidária. Bom, a nossa Constituição de 88 ela é chamada de Constituição Cidadã justamente por ter tido uma ampla participação dos diversos setores da sociedade na construção do seu texto, e também por ela modificar a topografia constitucional, trazendo os direitos fundamentais para o início do texto, trazendo um catálogo amplo desses mesmos direitos fundamentais, mostrando a importância da sua proteção. E aí, nesse caminhar, o movimento de mulheres e o movimento feminista assumem um papel de fundamental importância. E aí, nesses 32 anos de Constituição, nessa semana, é importante que a gente observe que o nosso texto constitucional não pode ser visto com velhos olhos, não pode ser visto pela ótica tradicional, masculina, branca, hétero, cis, normativa. Para que a nossa Constituição seja verdadeiramente inclusiva, nós precisamos adotar uma perspectiva feminista. E é justamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Por isso que nessa semana a sugestão de leitura foram esses dois livros, os artigos que compõem essas duas coletâneas, primeiro volume e segundo volume, do Constitucionalismo Feminista. O primeiro volume da obra, que é esse daqui, ele tem por objetivo fazer ecoar vozes de mulheres que trabalham com direito constitucional, que produzem o direito constitucional brasileiro. Então aqui a gente tem artigos escritos por mulheres de diferentes gerações que vivenciam na prática profissional o direito constitucional. E esse segundo volume, ele é voltado para a análise das políticas públicas e para a construção políticas públicas para a construção de uma igualdade de gênero efetiva. Assim, esses dois livros, eles vão passar por vão abordar questões fundamentais. Então, para vocês terem uma ideia, olhando aqui para o sumário deles, eu consigo identificar temas como questões relacionadas à tomada de decisões constitucionais realizadas por mulheres e tomadas por mulheres também, a cultura da desigualdade de gênero, a importância da igualdade de gênero, da adoção de instrumentos para a igualdade de gênero e como efetivá-la, a subrepresentação feminina no Brasil, a questão da cidadania feminista, da democracia feminista, questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito ao aborto, o direito à educação de meninas e mulheres, a equidade de gênero nos programas no programa constitucional, das relações familiares, enfim. Aqui a gente vai ter vários artigos de renomadas escritoras que trabalham com o tema, trazendo uma abordagem feminista do direito constitucional. As obras elas foram coordenadas por 3 pesquisadoras renomadas, e aqui eu vou trazer uma breve síntese da trajetória dessas 3 mulheres.
A Cristiane Oliveira Peter da Silva, ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ela é assessora jurídica do Supremo Tribunal Federal e é professora titular de Direito Constitucional do Centro Universitário de Brasília. A professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa também é doutora e mestre em Direito, agora pela PUC do Paraná. E ela no seu doutorado ela fez estágio doutoral na Universidade de Nova York. Ela é professora do mestrado e do doutorado da Universidade Federal do Paraná e do mestrado também do Centro Universitário Internacional. E a professora Melina Girardi Fachin, que nos concedeu a alegria dessa entrevista. Ela é doutora em Direito Constitucional e mestre em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC de São Paulo. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e é professora visitante da Universidade de Harvard. Ela também é advogada sócia do Boreal Fachin Advogados Associados e é integrante do Conselho da OAB do Paraná, do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná, da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Ribeiro, eu sou professora universitária, professora de Direito Constitucional, eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, especializada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e sou apresentadora aqui do Feminismo Literário. Bom, nesse momento, feita essa breve, talvez não tão breve apresentação, eu vou convidar a professora Melina para participar do vídeo aqui comigo. Olá, Melina. Oi, Raíssa, tudo bom? Tudo bem? Queria agradecer muito você ter aceitado o convite de participar da entrevista, dessa live comigo. É um prazer e uma honra ter você aqui. Acho que fiz sua apresentação completa. Não sei se você gostaria de adicionar algum outro ponto. Não, tá ótimo, tá ótimo. Na verdade, o que me define é ser professora e uma crente na causa dos direitos humanos. Perfeito. Então eu vou direto para o ponto central da nossa conversa e dos livros que vocês organizaram, né? O que é constitucionalismo feminista? Essa não é uma pergunta fácil de se responder. E nesse sentido eu queria te agradecer muito pelo convite de estar aqui falando com vocês, porque de fato é uma cultura jurídica que precisa ser permeada, né? Ver o direito constitucional pelos olhos das mulheres. E o constitucionalismo feminista, na verdade, significa muitas coisas, né? Ele não possui um significado único, como o próprio conceito do feminismo também não tem, né? São muitos feminismos, até porque o universo feminino é muito plural, mas o que nos une todas nesse projeto do constitucionalismo feminista é, em primeiro lugar, a crença do papel central do princípio da igualdade no direito constitucional, a pedra angular da leitura da Constituição ser feita através do princípio da isonomia e a busca do que a gente tem chamado de um constitucionalismo integral, ou seja, de um constitucionalismo, né, que identifique na sua origem por quem ele foi feito e para quem ele foi feito, e faça esse esforço de desconstrução, né? Esse esforço de, enfim, colocar uma lente de gênero, né? E aqui a gente tem autoras, né, dos mais variados campos, com os mais variados olhares, mas entendemos que colocar essa lente de gênero significa advogar pela equidade entre os sexos. É a igualdade entre homens e mulheres que marca essa visão do constitucionalismo feminista e que nos uniu nessa proposta. E a gente ficou muito na dúvida, na verdade, sobre qual nome, qual etiqueta nós daríamos aí aos nossos trabalhos, porque como nós temos várias correntes do feminismo e nem sempre as visões eram as mesmas, nós queríamos um nome que fosse plural.
Mas nós achamos muito importante marcar esse espaço do feminismo, porque aqui nós estamos adotando a noção de feminismo que une todas as correntes de feminismo, ainda que com as suas particularidades, e aquela que a Chimamanda Ngozi Adichie vai nos dizer, que feminista é aquele ou é aquela que advoga pela igualdade social, política e econômica entre os sexos. E é esse olhar que a gente quer trazer para dentro do direito constitucional, e é isso que nos move dentro desse movimento plural, complexo e dinâmico que é o constitucionalismo feminista. Se a gente pensar no objetivo da Constituição, né, da nossa Constituição, foi justamente esse objetivo de trazer pluralidade, né? E não tem como a gente falar em um direito constitucional que seja inclusivo se a gente não pensar na perspectiva de gênero. Isso é muito importante. E aí eu vou passar para uma segunda pergunta, de entender por que é necessário a gente adotar essas perspectivas de um constitucionalismo feminista. Por que não bastaria a gente adotar uma vertente, sei lá, um constitucionalismo integrado, um constitucionalismo que seja inclusivo? Qual é o objetivo central que vocês tiveram em abordar, em criar uma coletânea que traga a perspectiva feminista, de autoras feministas, dentro das suas mais diversas correntes, né? O que vocês pretendiam com a elaboração dessas coletâneas? Então, Raíssa, a gente, na verdade, começou do básico, que é, na verdade, assim, resgatar a história das mulheres que fizeram e que fazem o direito constitucional brasileiro. Então, o nosso primeiro volume foi um volume, na verdade, com foco nas autoras. Então, nós queríamos reunir num volume autoras talvez de uma formação constitucional um pouco mais pretérita e de uma formação constitucional presente, né? Inclusive aí autoras tanto um pouco mais, né, experienciadas no direito constitucional como autoras mais jovens, para dar conta dessa paisagem, para mostrar que nós temos fôlego suficiente no direito constitucional para pensar o direito constitucional por meio das autoras. E o nosso objetivo, e os artigos do primeiro volume mostram isso, o nosso objetivo não foi lá fazer uma discussão com recorte de gênero, foi, na verdade, reunir as autoras. Esse foi o primeiro ponto, resgatar a história das mulheres que fazem parte do direito constitucional brasileiro. É o que vocês, vocês falam na própria nota da primeira edição, né? Que vocês queriam dar visibilidade, fazer ecoar essas vozes que são tão silenciadas, né? Sim, porque o nosso primeiro esforço começou aí, na verdade. Foi quem primeiro provocou isso foi a professora Cristine Petter, quando ela começou a fazer uma lista para a gente saber quem são. Quem são as constitucionalistas brasileiras? Né? Com quem, né, nós vamos dialogar? E a partir daí nos veio essa ideia de reuni-las todas num primeiro volume. E aí o segundo volume, aí sim, já tem um segundo passo, uma segunda pergunta, que é o que muda na nossa visão de Constituição adotando as lentes do constitucionalismo feminista? E aí sim, nesse segundo volume, aí nós temos um olhar e um recorte das políticas públicas voltadas, né, à perspectiva de gênero dentro da Constituição, como você leu ali no sumário, nos mais diversos campos, né, nas mais variadas reflexões, mas aí o nosso objetivo era pensar um direito constitucional por mulheres e para mulheres, incorporando a diferença de gênero como uma questão central das reflexões do direito constitucional, né? Porque, a nosso ver, o direito constitucional pelas lentes do constitucionalismo feminista traz uma virada epistemológica no direito constitucional, amplia a visão e a latitude dos fundamentos da teoria constitucional e propõe uma própria revisão de algumas estruturas do direito constitucional, que às vezes a gente até acha que nem tem uma aderência tão direta com a perspectiva de gênero, mas que tem uma mudança do ponto de vista da sua compreensão quando é feita pelas lentes de gênero. Então, por exemplo, existem temas que são mais marcados,
né? Vamos falar, por exemplo, de direitos sexuais e reprodutivos, de autonomia corporal. Esses temas talvez saiam mais à vista quando a gente fale de constitucionalismo feminista. Mas até, por exemplo, a divisão de competências da federação pode ser pensada pelas lentes do constitucionalismo feminista, né? Políticas públicas, isso teve na pauta do Supremo já sob discussão. Políticas públicas estaduais que, por exemplo, protejam o mercado de trabalho da mulher, ou que protejam, deem uma situação mais protetiva à maternidade no campo do trabalho. Isso tem que ser visto à luz do rigor das competências da Constituição, ou essas competências também precisam incorporar uma lente de gênero, né? Então, é essa ampliação do direito constitucional que a adoção das lentes de gênero e do constitucionalismo feminista traz, e aí o segundo volume envereda por aí. O terceiro volume a gente já está pensando, temos várias ideias, vamos ver o que esse mundo pós-pandêmico aí nos reserva para poder aí pensar, mas com certeza não pararemos aqui. Que bom, né? Continuem, porque é muito importante. Você estava levantando esse ponto de que existem questões que são específicas das mulheres que saltam aos olhos, como os direitos sexuais e reprodutivos, mas tem também questões que a gente acha que são mais gerais e que não fazem distinção, né? Um dia desses eu estava coordenando um grupo de trabalho e uma expositora oral estava levantando a questão da igualdade de gênero dentro da tributação. Eu falei, gente, dentro da tributação, como é que tem questões específicas? Se a gente pega e aplica, né, o olhar de gênero, a gente vê que muitas vezes a tributação ela causa desigualdades entre homens e mulheres, pensando também nos salários diferenciados que os homens e mulheres possuem e o valor de determinadas mercadorias que são voltadas especificamente para as mulheres. Então, é uma questão que realmente, se a gente não para fazer uma análise bem focada, a gente deixa passar, né, vários pontos relevantes. Sem dúvida. Inclusive, deixa eu aproveitar, Raíssa, você já está convidadíssima para o nosso terceiro volume. Esperamos ter uma contribuição sua lá. Que bom, fico muito feliz, quero muito. Bom, nesse contexto, né, eu tinha conversado com você que eu gostaria muito de você aqui nessa semana do aniversário da Constituição, e aí eu vou aproveitar para fazer um questionamento sobre a própria Constituinte, né? Você pode comentar um pouquinho sobre a participação das mulheres na Constituinte de 87, 88 e quais foram essas demandas específicas de gênero ou demandas gerais que o movimento de mulheres e o movimento feminista fizeram à época? Como é que se deu essa participação nesse momento? Sem dúvida. Eu queria primeiro fazer uma referência sobre esse tema ao próprio artigo da professora Christine Petter no nosso segundo volume, porque ela fez esse resgate das mulheres constituintes, inclusive ela tem um perfil no Instagram que são as constitucionalistas e que elas vão contando um pouco dessa história, né, de cada uma delas, dessas 25 constituintes, foram 25, né, que formaram aí o que ficou conhecido como lobby do batom, né, ou a bancada do batom, e foi de fato um movimento bastante importante na Constituinte, né? Foi um movimento que não se reduz a essas 25 mulheres, ele obviamente é maior, até esse nome lobby do batom dá essa noção, né, de provocado por elas, mas uma força expansiva, que também é um pouco a força expansiva que marcou a nossa Constituinte, né? Uma Constituinte muito ampla, muito complexa, mas com muito diálogo com relação à sociedade, né, e aos diversos grupos representativos. E a Ana Maria Hatz, que é uma das constituintes, ela nos conta aí nas suas memórias desse momento que apesar dessas 25 mulheres serem muito distintas, mas elas acabaram se aglutinando ou se unindo em torno de alguns temas que, independente da ideologia que as trazia para aquele momento constituinte, eram fundamentais. Então, por exemplo, a licença maternidade, né? Os 120 dias da licença maternidade e mesmo os 7 dias da licença paternidade foram, né, temas que aglutinaram e que são conquistas diretas aí da bancada do batom, a ideia do salário família, no capítulo dos direitos à educação, o direito à creche,
né, essa proteção pré-escolar, como também um resguardo do exercício da maternidade, do próprio reingresso das mulheres no mercado de trabalho, a proibição de discriminação com relação ao sexo, né? E aí, um ponto fundamental que é colocado, e eu acho que eu sempre falo para os meus alunos, né, que não existem palavras em vão na Constituição. Então, o fato de nós termos no caput do artigo 5º o direito à igualdade, mas o primeiro inciso do artigo 5º, que é o artigo mais potente que nós temos na nossa Constituição, retomar a igualdade para trabalhar essa questão da igualdade entre os sexos, deixar claro que homens e mulheres são iguais perante a lei, é um recado muito claro do Constituinte, seja de um objetivo a se buscar e seja de deveres claros ao Estado e à sociedade também na busca desses objetivos. Então esse talvez seja o ponto mais emblemático, né, dessas conquistas na Constituinte, mas também a questão da igualdade na condução da sociedade conjugal, né, acabando com aquela ideia de que existiria, né, o chefe da família, a questão da liberdade do planejamento familiar, isso é fundamental do ponto de vista da autonomia da mulher com relação ao seu próprio corpo, é fundamental. Então nós temos lá várias sementes que foram plantadas por esse legado, que são dessas 25 constituintes, mas muito mais do que delas, são de todas as mulheres que nesse momento, né, se somaram aí a essa, enfim, a essa obra que é em alguma medida, até em alguns pontos contraditória, mas bastante complexa, que é a nossa Constituição, que 32 anos depois nos trouxe aí digamos, respaldo para muitas lutas, mas também nos deixa aí algumas promessas não cumpridas em matéria de direitos das mulheres. Várias promessas, infelizmente, ainda, né? Estavam fazendo aqui uma pergunta sobre igualdade, né? Quando a professora Melina, quando a gente está falando de igualdade, gente, a gente não está falando apenas da igualdade numa vertente formal, né? A gente está falando da igualdade substancial, efetivamente, né? Vamos lá observar quais são as diferenças, quais são as peculiaridades e vamos dar um tratamento a essas diferenças, né? Isso é central. Outro ponto também muito interessante é o próprio nome do Lobby do Batom, né? Que foi uma tentativa inicial de descredibilizar mulheres. O Lobby do Batom são essas mulheres que deveriam estar no âmbito doméstico, passando batom em casa, usando maquiagem, se arrumando para o seu marido, querendo aí se assumir na política. Eu sempre digo, né, que o espaço público sempre foi negado a nós, mulheres, e continua sendo negado a nós, né? E visualizar isso é muito importante. Nesse sentido, falando de espaço público, espaço privado, né? Eu estava esses dias olhando o Observatório de Igualdade de Gênero da CEPAL, eu até postei alguns resultados da CEPAL aqui, e a CEPAL, que é um órgão da ONU, para quem não conhece, ela traz alguns dados estatísticos da América Latina. E ela começa a observar pontos de desigualdade, como é que está a situação das mulheres, né, no que se refere à autonomia política, que eles chamam de autonomia na tomada de decisões, autonomia econômica e autonomia física. Autonomia política ou tomada de decisões se refere a quantitativo de mulheres nos cargos políticos, né? E aí, em toda a América Latina, não só no Brasil, a gente tem um baixo quantitativo de mulheres ainda no parlamento. Nas últimas eleições, a gente conseguiu crescer, somos 15%. Estava falando do Lobby do Batom, né? A época na Constituinte são 25, 26 constituintes. Essas constituintes não chegavam a 5% do quantitativo de constituintes da época, que eram homens brancos. Então, a gente ainda tem uma representatividade feminina muito baixa, e a mesma coisa se reverbera tanto no poder legislativo, tanto no poder executivo quanto no judiciário. E com relação à autonomia econômica, se observa que homens e mulheres até trabalham o mesmo quantitativo hoje em dia. Tem a mesma carga horária, sei lá, trabalham 40 horas por semana. A diferença é que a maior parte do trabalho das mulheres é um trabalho não remunerado, que é um trabalho doméstico, um trabalho de cuidado.
E o trabalho dos homens é um trabalho remunerado, porque é no espaço público. Então, a gente ainda tem essas distinções do público e do privado. E essas duas categorias se relacionam também com a autonomia física. A gente tem ainda um índice grande de violência doméstica e familiar contra a mulher, de feminicídio, o que mostra nesse cenário, né? Eu gosto de utilizar os dados para a gente observar como é que está a realidade social efetivamente, mas é que a gente tem muitos desafios ainda, principalmente na seara constitucional. E o segundo volume de vocês, por falar de políticas públicas, ele tem justamente esse objetivo de mostrar como é que a gente pode criar políticas públicas para superar esses problemas. E aí eu vou aproveitar e vou puxar um pouquinho para o artigo que você escreveu no segundo volume da coletânea, para a gente falar um pouquinho sobre o direito à educação, qual a importância da educação e da adoção de uma educação com perspectiva feminista no ambiente escolar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa só que eu queria falar, e que você falou ali da pergunta que veio, né, essa questão da noção de igualdade, isso tem tudo a ver com que se reflete no âmbito educacional, é trabalhar justamente o princípio da igualdade como promotor da diferença, né? Então, reconhecer esse espaço da pluralidade, da diferença, o foco na diversidade como algo fundamental no nosso programa constitucional. Isso, obviamente, não se limita a um código binário, só homem e mulher, e quando a gente fala em constitucionalismo feminista, quando a gente fala em mulher, a gente está aqui falando também nas múltiplas expressões do que pode ser feminino. Né? É fundamental deixar isso claro, até porque, por exemplo, no âmbito educacional, as meninas trans, por exemplo, têm um desafio enorme, né, de como serem reconhecidas, de como serem, enfim, tratadas, né? Hoje, pelo menos do ponto de vista aí do âmbito das universidades brasileiras, por exemplo, das universidades públicas superiores, a maior parte das universidades já reconhece o nome social como nome de tratamento adequado, né, dessas mulheres, mas de toda maneira há aqui desafios múltiplos que decorrem justamente dessa multiplicidade do que é ser mulher. Então, só não queria deixar passar isso em branco, porque eu acho que é um ponto bastante importante. E especificamente no que diz respeito aí aos dados da desigualdade, nós vivemos numa região ainda, infelizmente, né, de um traço de discriminação estrutural e institucional com relação às mulheres, né? E isso, enfim, os dados da CEPAL, o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, né, já vem há muito denunciando, e isso se reflete em inúmeros aspectos das vidas, sobretudo das meninas que crescem no nosso continente, né? E na nossa região latino-americana, que é muito pautada e marcada por essa desigualdade. E no que diz respeito à educação, todos esses fatores que você citava são fundamentais, porque a violência doméstica, por exemplo, é um dos principais fatores que levam aos casamentos precoces, que são muitas vezes a porta de saída de muitas meninas que estão dentro do ambiente doméstico sendo submetidas à violência. Então, achar um parceiro, casar e sair de casa é muitas vezes a fuga da violência. E com isso, muitas vezes, vem uma gravidez precoce. E com isso, a interrupção dos estudos, né? Então, a impossibilidade das mulheres decidirem se querem ou não levar adiante, né, o projeto da maternidade, quando ele vem num momento precoce, é também um fator fundamental que impacta no direito à educação das mulheres. Então, nós temos, de fato, um conjunto de fatores que se somam aqui dentro de uma realidade complexa e não são unicausais. E, infelizmente, colocam o nosso país como sendo um dos piores países para criar meninas no mundo. E isso me dói em especial, não sei se vocês conseguem, inclusive, escutar esse chorinho. Isso me dói em especial porque eu sou mãe de 2 meninas, né? Então, ter essa realidade é realmente muito complexo,
né, do ponto de vista aí dos desafios da educação, eles são enormes, porque também a divisão sexual do trabalho, essa ideia de que o cuidado cabe às mulheres e as duplas, triplas jornadas e as cargas mentais que afligem as mulheres, ainda mais nesse contexto pandêmico, são aí fatores efetivamente bastante desafiadores para a implementação do direito à educação e de tantos outros direitos constitucionalmente previstos. Você fala no artigo que não adianta, que na verdade o direito à educação não é um direito apenas para aprender a fazer contas, né? Aprender a redigir, que o direito à educação envolve muito mais do que isso, envolve um direito de socialização, né? Você consegue abordar um pouquinho mais para a gente essa perspectiva de gênero no direito à educação? Claro, na verdade, e essas ideias vêm muito também das noções e das lições da Marta Nussbaum, quando ela trabalha com essa ideia da educação como um instrumento fundamental de empoderamento no desenvolvimento das mulheres, né? E aqui desenvolvimento tomado no sentido amplo, né? De desenvolvimento das potencialidades que as mulheres podem alcançar e podem abarcar. Então, muitas vezes, né, o âmbito educacional e essa convivência com a socialização é o que leva a muitas meninas e muitas mulheres se darem conta de uma determinada situação de discriminação ou de opressão que elas vivem e que justamente por coexistir num ambiente que seja plural, com outras realidades, com outras circunstâncias, permite a elas, né, essa abertura de horizontes, essa abertura de conhecimento. Isso é fundamental, porque isso volta à premissa inicial que eu disse, né, que nós estamos lidando aqui efetivamente com a ideia da pluralidade, da diversidade, da diferença e da alteridade como o cerne dessas discussões, né? E aqui eu me permito contar algo bastante pessoal, aqui no caos pandêmico da quarentena, uma das coisas que eu fiz com a minha filha mais velha, que está aprendendo a ler, tem 6 anos, foi ler o livro da Malala. Né? E é engraçado como dentro dessa perspectiva, para ela, que tem 6 anos só, marcou tanto o fato de uma menina lutar tanto para querer ir para a aula. Ela me falou, nossa mãe, mas às vezes tem dias até que eu tô com preguiça de ir para a escola, né? E vejo o que a Malala fazia para poder estudar. Então é isso, né? O espaço educacional é o espaço da diferença, é o espaço do respeito à alteridade. E isso é fundamental, obviamente tirando toda a questão do conteúdo, que também empodera, né? Mas tem que ser uma educação que efetivamente seja uma educação para a emancipação dessas meninas e dessas mulheres. Perfeito, Melina, obrigada. Eu agradeço muito sua participação novamente. E eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o constitucionalismo feminista, algum ponto que eu não dei oportunidade de você falar. Bom, queria deixar esse espaço aberto para você. Obrigada. Eu queria primeiro deixar o meu registro de gratidão, né, de poder ter esse espaço aqui para falar, dizer que, enfim, esse momento que a gente vive é muito duro, né, para as mulheres ainda mais, né, sem a menor dúvida, a pandemia aguça ainda mais a desigualdade e a discriminação com relação às mulheres, mas que ele nos permite boas coisas. E uma das boas coisas foi, enfim, ter me aproximado da professora Raíssa, conhecido o trabalho dela, então também deixar aqui meu registro de gratidão por isso. E deixar o convite aí, nós temos 32 anos de história constitucional, temos muito mais anos de história constitucional a construir, e o nosso objetivo, nós tivemos aí no início dessa semana, no dia 5, que foi o dia da promulgação da Constituição, nós tivemos um evento com a professora Débora Diniz e assim, o nosso objetivo não é nada simples, não é, né, nada modesto. Eu disse a ela, junto com a professora Stefânia e com a professora Cristine Petter, o nosso objetivo é efetivamente mudar o mundo. Né? E a gente começa, obviamente, cada um dentro do seu campo, dentro das suas possibilidades, mas e essa mudança, ela não vai acontecer e a gente não vai fazer, por exemplo, com que as pessoas que se alimentam do ódio, né, e destilam preconceito, talvez essas pessoas a gente não consiga mudar. Mas o que a gente consegue mudar são as relações assimétricas de poder e o poder desproporcional que muitas vezes esse ódio tem com relação à vida das mulheres. E é nisso que eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir dentro das reflexões
do constitucionalismo feminista, né? Então convido a todas aí e a todos, porque esse não é um assunto só de mulheres, esse é um assunto do constitucionalismo integral, a se somarem nas nossas discussões, né? E nós temos aí, eu acho que uma responsabilidade muito grande com as gerações que estão aí por vir, né? Eu digo, como mãe de 2 meninas, isso ainda me toca mais, né? Mas eu não tenho dúvida, né, que nós já caminhamos muito e ainda caminharemos muito mais apoiados na nossa, enfim, na nossa missão constitucional, que pode e deve ser lida aos olhos das lentes de gênero. Melina, muito obrigada, foi ótimo, foi um prazer. Você alegrou aqui a nossa semana, né? E é isso, gente. Essa foi a tentativa de homenagear essa semana de aniversário da Constituição. E, Melina, sempre que quiser, a gente está aqui aberta para conversar, para dialogar. Muito obrigada, viu? Ah, imagina, eu que agradeço, desculpem aí os atrapalhos do celular caindo, da filha chorando, mas assim, a vida também é isso, um pouco na pandemia, né, não tem muito como, mas para mim foi uma enorme gratidão, muito obrigada, viu, Raíssa? Desejo a todas e todos uma boa noite. Boa noite, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.